Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu pedi para o nosso setor de análise aí trazer uma prévia, né, pessoal, dos resultados de alguns dos principais setores da B3. Como sempre eu lembro para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. E lembrando que nós estamos na semana das bruxas, né? Então o pessoal do marketing aqui de vendas disponibilizou para a gente um cupom dando 10% de desconto na compra dos nossos produtos até o final do mês, tá? É o Bruxas 10, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar também nos comentários para vocês, tá? Só digitar lá na hora da compra, vocês vão ter 10% de desconto na compra dos nossos produtos. Então, falando um pouquinho a respeito das prévias operacionais, nós tivemos algumas empresas que já anunciaram resultados. CSN, né, pessoal, Siderúrgica Nacional, os resultados vieram muito fortes, impulsionados pela questão do minério. Lembrando que a CSN é muito forte no minério, é a segunda maior do Brasil, atrás da Vale, e a sexta maior exportadora do mundo, e eles devem fazer também o IPO, né, da unidade de mineração. Tá? Um resultado bastante positivo, revertendo o prejuízo do ano passado para um lucro de mais de 1 bilhão nesse trimestre. Neoenergia também divulgou resultados positivos, o lucro cresceu 36% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 814 milhões. Mais uma vez, aí, destaque para controle de custos, tá? Resultado positivo. Home também divulgou resultados positivos, lucro líquido subiu 30% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, chegando a 36 milhões de reais. Lembrando que a Home é uma small cap, a receita subiu 1,6% na base anual, né, e quando a gente compara com o segundo trimestre, subiu 27,8%. Nós tivemos uma recuperação na indústria aqui no Brasil, ainda moderada, e o câmbio ajuda a empresa tanto na parte de exportações, né, quanto as empresas que têm também operações lá fora. A Hypera Pharma também divulgou resultados positivos, o lucro subiu 29,4%, chegando a 345 milhões, isso em relação ao terceiro trimestre do ano passado. A empresa teve um incremento de receitas em função da já contabilizar no balanço os números aí de Buscofem e Buscopan, e mais uma vez o destaque positivo aí para controle de custos e despesas. A receita subiu 8% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, chegando a 1 bilhão de reais. Klabin divulgou resultados hoje, operacionalmente muito fortes, volume de vendas 9% maior nos 9 primeiros meses desse ano e receita 14% maior, isso impulsionadas pelo câmbio. Tá? Dessa vez, o destaque foi o mercado interno. Né? A gente já tinha comentado algumas vezes que estava um pouco receoso aí com o mercado interno, em função da participação da Klabin aqui no Brasil, mas ao contrário, o mercado interno também vem puxando bem. A empresa teve prejuízo contábil em função da variação cambial da dívida em dólar, tá, pessoal? Eu vou deixar para vocês aqui, ó, hoje ainda tem Unidas e Pets, até o momento que eu terminei esse vídeo não tinha sido os resultados divulgados, tá? E eu vou deixar para vocês aqui esse resumo, pessoal, que a gente atualiza. Claro que para os nossos clientes a gente faz relatórios mais densos, né, com análises mais completas, mas esse aqui é um resumo que tradicionalmente a gente já faz há algum tempo, onde a gente traz aí mais de 100 resultados consolidados. Só vocês clicarem, quero ver o resumo do resultado da VEG, só clicar, vai ter ali destaques positivos, medidas adotadas no período em função da questão do coronavírus, falando um pouquinho da empresa e resultado também. Para baixar é só vocês colocarem o nome, o e-mail, o telefone de vocês, preencher mais algumas informações e lá embaixo, caso vocês queiram receber os nossos informes, é só marcar a caixinha que vocês vão receber a atualização, tá? Semanalmente, à medida que a gente for atualizando esse relatório, vocês vão recebendo no e-mail de vocês, um relatório bem completo, bastante bacana, tá? Voltando aqui para os resultados, né, pessoal? Amanhã nós temos aí Raia Drogasil divulgando resultados, Localiza, Santander, né? Vamos ver já o primeiro banco, lembrando que o Santander no primeiro trimestre foi o banco que fez o menor provisionamento, Smiles e também Telefônica. Então, falando a respeito de prévias, tá, pessoal? Alimentos e bebida, novamente o destaque deve ficar por conta dos frigoríficos, né? O setor de proteínas, principalmente os que são ligados à carne bovina
e suína, né? Dada a sequência aí dos fortes números da China, continua importando e os preços continuam subindo. Lembrando que o preço do frango tem ficado um pouco para trás, né? Então o pessoal da análise aqui prefere JBS, Marfrig, especialmente Minerva, e não gosta muito de BR Foods nesse momento, tá? Já as companhias de alimentação diversa, como por exemplo a M. Dias Branco, também poderão seguir com resultados mais fortes, principalmente impulsionados aí por volumes de venda maiores. Isso a gente deve ver em outras empresas, a gente viu isso na Camil, né, que recentemente divulgou os resultados do segundo trimestre, no início agora do mês de outubro, a gente deve ver nas outras empresas também. E na parte de bebidas, né, pessoal, que a principal representante é a Ambev, né, a gente teve uma alta bem forte em termos de volume de bebidas alcoólicas nos últimos meses, e cerveja aí é quase 90% desse volume, então a Ambev deve continuar com resultados fortes, sempre para ver aquela questão, né, se as margens também vão continuar pressionadas em função de custos com matéria-prima, principalmente em função da desvalorização do real, e claro, sempre vem aquela questão daqui a um pouco vir algum não recorrente negativo aí da Argentina, tá? Mas no geral, o setor em termos de volume, né, tanto a parte de alimentos quanto de bebidas deve demonstrar uma boa recuperação. Setor de siderurgia e mineração a gente já viu, né? Ali a CSN, e se para a CSN o minério acabou puxando para a Vale, vai continuar puxando também, né? A forte demanda da China e a manutenção do dólar em patamares elevados deve alavancar os ganhos no segmento aí de mineração, tá? Lembrando que a Vale deve pagar dividendos gordos esse ano e dividendos gordos ainda no ano que vem, e o minério foi uma das poucas commodities aí que sofreu muito pouco, né, pessoal? Então a Vale também deve divulgar resultados positivos. A mesma coisa siderurgia, linha branca deve sofrer um pouco mais, né? Então a nossa favorita hoje no setor de siderurgia é Gerdau, depois a CSN e depois a Uzi Minas, que deve ser a que deve apresentar resultados mais fracos, mas ainda assim com recuperação. As empresas inclusive conseguiram fazer reajuste do preço do aço nos últimos meses, né? E a Gerdau deve divulgar resultados aí bem positivos, até porque a Gerdau se beneficia dessa bom momento do setor de siderurgia, uma retomada da indústria ainda que tímida, né, e principalmente pelo mercado de construção civil, lembrando que a Gerdau é forte também nos Estados Unidos, tá? Na parte de construção, e aqui nós temos, né, pessoal, como eu comentei, CSN, Uzi Minas, Gerdau, temos a Ferbasa, que é interessante também, e a Vale, além da Bradespar, que é a holding que tem ações da Vale, tá? Construção civil, as prévias têm vindo a todo vapor, né, pessoal? Eu acho que poucas prévias foram fracas, eu acho que Helbor, Lavi veio fraco, Cury veio forte, MRV forte, Tenda muito forte, recorde histórico, Cirela, a maior parte das empresas aí bem fortes, né? E a gente deve manter esse nível aquecido do mercado pelo menos até o primeiro trimestre de 2021, lembrando que aquelas empresas que trabalham também, né, com a parte de revestimento, de cerâmica, como Deca, Hydra, né, a Duraflor da Duratex, a própria Eucatex, Eternit, Porto Belo, essas empresas também devem divulgar resultados aí bastante satisfatórios, principalmente em termos de volume de venda, né? Já que mesmo ali no ápice da crise gerada, né, quando estava todo mundo em casa, ali março, abril, mesmo ali as vendas tinham caído pouco, né, quando a gente comparava com os mesmos períodos do ano passado. Eu acho que eu tinha comentado a última vez, chuveiros elétricos, né, vendeu 80% do que tinha vendido o ano passado, mesmo com tudo fechado ali no mês de abril, tá? Bancos e seguradoras, né, pessoal, os grandes bancos devem divulgar resultados de provisões menores, isso a gente viu nos Estados Unidos também, e com isso a gente já vai ter uma pista aí de como está a questão da inadimplência, né? Se as provisões vierem menores como é o esperado, isso pode indicar inadimplências menores, a gente pode ver, quem sabe, uma puxada dos bancos, né? E o ano que vem, voltando à normalidade, podendo pagar dividendos normalmente, né? Já que agora os bancos estão restritos aí no pagamento de dividendos, a gente deve ver um melhor momento dos bancos, tá? Isso os grandes bancos, né? Itaú, Santander, Banco do Brasil, Banrisul acaba incluído aqui também, que tem
é um pouco mais parecido com esses bancos. Tem bancos que vão divulgar resultados fortes aí, como é o caso de Banco Inter, operacionalmente, como é o caso do BTG, mas que não seguem nessa mesma estrutura aí dos grandes bancos, tá? Além disso, o Banco Pan também deve divulgar resultados bastante consistentes. As seguradoras, tá, pessoal, a gente conversou com algumas empresas aí que esperam uma sinistralidade um pouco maior. Lembrando que a sinistralidade veio muito baixa, né, pessoal? Principalmente da parte aí de planos de saúde, por exemplo, né? Talvez por isso o mercado tenha antecipado, até a gente viu uma baixa aí das seguradoras, que não faz muito sentido. Elas sofrem um pouco com essa questão aí dos juros mais baixos em função de ganhos financeiros menores, né? Mas são boas empresas, né? E mesmo que aperte um pouquinho essa questão da sinistralidade aí, boa parte delas, né, estão bastante atrativas. Nós temos boas empresas, né, pessoal? Tem Porto Seguro, né? Até o Itaú tem uma participação boa na Porto Seguro, tem Sul América, tem BB Seguridade, o próprio IRB agora está conseguindo se recuperar, né? Depois de toda aquela confusão, operacionalmente já divulgou resultados mais fortes. De uma forma geral, a gente espera aí bons resultados também para seguradoras, talvez com um aumento um pouco acima da média da sinistralidade, ainda que a gente imagine que continue baixo, e claro, essa parte aí de ganhos financeiros, né, atrapalhando um pouco em função dessa questão do juro mais baixo, tá? Ainda do setor financeiro, B3 vai continuar divulgando resultados muito fortes, né? A gente continua vendo um incremento muito grande de pessoas vindo para a bolsa, né? E empresas como Cielo, aí a gente continua entendendo que os resultados devem vir fracos, até porque a concorrência no setor está cada vez mais forte. Segmento de elétrico e saneamento, a transmissão, as empresas de transmissão devem continuar vindo com resultados mais interessantes, né? As empresas de distribuição e geração devem continuar sofrendo, porque nós tivemos aumento de inadimplência, né? O consumo voltou a subir, mas ainda na parte industrial e residencial muito baixo, né? Teve uma piora boa no ápice aí da crise, então distribuição e geração deve vir um pouco mais fraco, apesar que no caso da Neoenergia o resultado veio bastante satisfatório, e transmissão, né, deve continuar vindo com resultados aí positivos, tá? Saneamento, o que nós temos de negativo aí pensando no curto prazo foi essa questão de adiamentos de reajustes tarifários, mas que não devem ocorrer agora, mas devem ocorrer no ano que vem, então de uma forma geral aí, um bom momento para o setor de saneamento. Eu até comentei, eu fiz um vídeo falando da Sanepar essa semana, dei uma olhada no nosso canal do YouTube e tem essa questão do marco do saneamento, né, que traz algumas dúvidas para o longo prazo, principalmente em relação a essa questão de como vai ficar a dinâmica de concorrência do setor, mas é um setor bastante resiliente. Quando a gente olha para o médio prazo, né, um setor bastante interessante para ficar de olho e é um setor historicamente bom pagador de dividendos. O setor de papel e celulose a gente deve continuar vendo, assim como a gente viu na Klabin, né, na Suzano também, operacionalmente os resultados fortes. A grande questão da Suzano é entender como vai vir essa parte dos resultados, né, em função do hedge que eles têm, né, que a variação cambial acaba atrapalhando os resultados. Lembrando que na Klabin ali, apesar do prejuízo, né, a maior parte do montante não é perda financeira, não tem caixa saindo, é sem efeito caixa, é mais um efeito contábil mesmo, mas operacionalmente, né, dada a continuidade da demanda forte da China principalmente e o preço do dólar mais alto ajuda operacionalmente essas empresas, tá? Lembrando que o preço da celulose ainda segue baixo, tá, pessoal? Não vive um bom momento o preço da celulose, e isso pode ser um catalisador, né, para quando os preços voltarem a subir, né, para essas empresas se beneficiarem ainda mais. Setor de varejo, né, pessoal, a gente pega as empresas de e-commerce, devem continuar divulgando aí resultados fortes. Claro que a gente não deve ver um incremento que a gente viu aí nos últimos 2 trimestres e deve ver também uma retomada principalmente das empresas que têm lojas físicas, né? Não só Via Varejo, Magazine Luiza, mas principalmente as empresas de vestuário, né? A gente pega Renner, Riachuelo, Grupo Soma, enfim, essas empresas que passaram durante um bom tempo aí com as lojas fechadas, e a gente deve ver uma melhora também, o pessoal não colocou aqui, mas nos níveis, né, de vendas nos shoppings que acabaram sofrendo bastante aí com os fechamentos, e a gente acredita muito, né, pessoal, que a crise ela pode
antecipar o movimento de consolidação do mercado de varejo. A gente já viu C&A aí comentando, C&A negou, né, mas o mercado já comentando que eles poderiam vender a operação deles aqui no Brasil, como eles fizeram no México, como eles fizeram na China também. A gente já viu o Grupo Soma fazendo aquisição, Arezzo fazendo aquisição também, até porque essa parte de vestuário é muito fragmentada, né? Então as empresas pequenas vão sofrer muito. Talvez esse seja um momento interessante aí para aquisições, tá? E claro, principalmente o varejo aí de supermercados, que é a parte mais de consumo básico, deve continuar resiliente, né? A gente tem algumas representantes aí, como o Grupo Mateus, que é novo em bolsa, Carrefour, Pão de Açúcar, né? A gente tem o Big aí, que também deve entrar na bolsa, e o varejo de farmácias, né, pessoal, que também deve continuar divulgando resultados aí bastante sólidos. A gente tem PagMenos, tem Profarma, tem a Demil, que é a parte de varejo deles, da Profarma, e a nossa preferida no setor aí, a Raia Drogasil, que também devem divulgar resultados fortes. No setor de petróleo e distribuição de combustíveis, a parte de distribuição vai continuar fraco, tá, pessoal? Apesar da gente ter visto aí uma retomada nos volumes de diesel, né, o restante ainda bem abaixo, principalmente essa parte aí de querosene para aviação, tá? Por outro lado, petróleo, né, operacionalmente as empresas devem continuar divulgando bons resultados. A gente viu operacionalmente a PetroRio divulgando bons números, a Petrobras divulgando bons números. A Enalta está um pouco atrasada nesse processo, até porque eles fizeram a venda de um poço, fizeram a venda de Manati, né, ficaram só com Atlanta, né, e talvez eles precisem comprar mais ativos aí para conseguir produzir mais também, tá? Mas operacionalmente as empresas devem divulgar bons resultados. Na indústria, né, pessoal, quando a gente pega a parte do setor industrial mesmo, máquinas, equipamentos, né, a gente viu WEG, bons resultados, a própria Home ali, bons resultados também, principalmente mercado externo, né? E o segmento automotivo a gente deve ver uma melhora, até porque o que a gente viu em abril ali foi a produção quase parando, né? Então empresas como IOSP, como Tupi, Metal Leve, né, devem pelo menos mostrar uma certa recuperação aí no próximo trimestre. Segmento de saúde, né, pessoal, de uma forma geral, resultados, o pessoal da análise espera que os resultados venham mais fortes, né? Lembrando que tem algumas empresas do setor que estão fazendo uma aquisição atrás da outra, né? A gente viu o caso da Intermédica, a gente viu aí o caso da Redditor, né, aumentando a posição na Qualicorp, também é um segmento bem interessante. O nosso único receio, né, é principalmente com essas empresas que estão fazendo diversas aquisições. A gente tem que ficar de olho para ver se isso aí vai gerar valor para o acionista no longo prazo, mas também nessa parte de saúde é um segmento bastante interessante, tá? E o setor de locação de automóveis, claro que está todo mundo aí aguardando para ver como vai ficar ou se vai ficar esse negócio da Localiza com a Unidas. Operacionalmente as empresas divulgaram aí bons resultados, a gente pode ver uma recuperação maior no segmento de aluguéis, né? E as empresas operacionalmente devem continuar divulgando bons números aí nos próximos trimestres, né, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês, então não esqueçam de baixar aqui o nosso relatório, tá, pessoal? Só vocês preencherem, lembrando que eu vou deixar o cupom de desconto ali para vocês, e qualquer dúvida aí que vocês tiverem, nós estamos à disposição, né? Lembro que dentre os nossos produtos da parte de ações, nós temos o Invista em Ações, que são recomendações aí para montagem de carteira no longo prazo, né? Nós temos o Carteiras Capitalizo, que são recomendações de renda fixa, fundos imobiliários e também a parte do Invista em Ações. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, day trade, opções, long short, o rastreador de tendência, que é a nossa estratégia de médio prazo, e também tem as recomendações de Invista em Ações, e o completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. E vou deixar os nossos contatos, né, pessoal? Querem mandar um e-mail para a gente, nos chamar no WhatsApp para tirar as dúvidas, ou dar uma ligada para bater um papo, com certeza a gente vai atender todo mundo aí com o maior prazer, tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Até mais!